As seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil estão criando e divulgando e-mails institucionais para que o cidadão possa denunciar irregularidades cometidas por candidatos no período que antecede as próximas eleições. A iniciativa faz parte da campanha da OAB contra a corrupção eleitoral, que tem como lema: o voto não tem preço, mas tem consequências. Em Mato Grosso do Sul, o site é o www.eleiçõeslimpas.oabms.org.br. Denúncias anônimas não são aceitas, mas apenas nessa fase. Na hora de encaminhar os dados aos órgãos de investigação, o sigilo é garantido. Se preferir, o eleitor tem também um telefone que fica 24 horas à disposição. É o 67 9987 9235. Já em Goiás, o endereço é o www.eleiçõeslimpas.com.br. Aqui, nem se identificar é preciso. E o Disque Denúncia é o 0800 642 2210. Goiás e Mato Grosso do Sul foram os primeiros estados a tirar do papel o acordo celebrado no começo do mês entre a OAB e o Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é promover campanhas por eleições limpas e a compra de votos é um dos alvos. Nós precisamos cada vez mais conscientizar o eleitor deste país a respeito da importância do seu voto. O voto é um instrumento de transformação. Com ele você pode tirar uma pessoa do poder ou colocar uma pessoa no poder. E essa pessoa vai ter o poder para te representar. Por isso é necessário que tenhamos bastante critério, bastante cautela na seleção de pessoas. Nós não podemos cair no enredo que é muito já decantado há anos neste país, de que a rua sendo asfaltada significa que devemos votar naquele candidato, que a dentadura que é dada é um fator determinante para que se vote naquele candidato. Esse tipo de política precisa acabar no nosso país. É claro que esse é um processo que demora, é um processo de construção, como é o processo de construção da própria democracia, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. A sociedade brasileira hoje já tem muito mais consciência a respeito do papel do parlamentar, a respeito do papel do seu governante, prefeito, governador, presidente da República. Portanto, estamos evoluindo. Precisamos fazer muito. É necessário que movimentos como esse, da OAB, com o TSE, com os tribunais eleitorais, com as OABs de cada cidade, cada estado, eles sejam determinantes para indicar caminhos. E eu tenho certeza que a população brasileira está melhorando cada vez mais a sua forma de escolha. Nas ruas, a iniciativa foi bem recebida pelos eleitores. Acho que deve se aplicar a legislação a essas pessoas. A fiscalização tem que estar atuante e a população tem que denunciar essas compras de voto. Enquanto a população não mudar a sua consciência, ainda essas atitudes continuarão. O eleitor tem que ter consciência que ele vai ter que aturar aquele candidato depois, no mínimo, por 4 anos, não é? Então, o que a gente se vender por aquela cesta básica, sendo que ele vai sofrer ao longo de 4 anos? Eu acho que tinha que ter punição para os candidatos que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que devia ser enquadrado como ficha suja, para não poder se candidatar nas próximas eleições. Já este cientista político cobra agilidade do judiciário na hora de punir candidatos que prometem favores em troca de votos. Eu acho que a justiça deveria ser mais ágil, definir mais regras objetivas e diminuir a quantidade de recursos que vão levando à postergação, aquele jogo que todo mundo sabe como é que funciona, de você ter amizades, ter jogo de influência, ter aquele tipo de procedimento que não deveria haver na justiça, que, a meu ver, deveria ser totalmente técnica, mas isso é uma utopia. E, independentemente disso, as regras devem ser bem claras para que os atores econômicos e políticos envolvidos nesse processo possam ter as regras aplicadas equanimemente. Na Ordem dos Advogados, a celeridade da justiça também foi ressaltada. Não há dúvida de que o papel do judiciário é fundamental. De nada adianta a denúncia, de nada adianta a apuração, de nada adianta a exposição que o eleitor tem se o judiciário não der uma resposta rápida. É necessário que o judiciário ocupe esse espaço a fim de que as situações como essas não se repitam, situações como essas sejam temidas por parte do candidato. Portanto, nós fazemos esse apelo ao Judiciário brasileiro, ao Tribunal Superior Eleitoral, aos tribunais regionais eleitorais, para que exerçam de uma forma imediata o seu papel,
claro, garantido o devido processo legal. Essas próximas eleições, isso é uma característica do nosso processo eleitoral, nós temos eleições a cada 2 anos, mas essa especificamente tem uma significação muito grande por conta do projeto político que está sendo, que vai ser disputado, né? Tanto que as eleições municipais estão sendo nacionalizadas em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, por conta de criar uma base que vai dar sustentação às novas postulações à presidência da República. Então a justiça nesse aspecto ela tem que ter mais eficiência, ela tem que ser aplicada com mais rigor, cumprindo as regras e deixando com que a população ficasse mais tranquila em relação ao seu voto e a destinação do seu voto, para poder fortalecer a nossa democracia. Em linhas gerais, evidentemente, o Brasil melhorou bastante, né? Não podemos deixar de enaltecer os avanços, mas do ponto de vista substancial, ainda falta haver uma independência maior do sistema político no Congresso, da Justiça e também do Executivo, que tem uma influência decisiva nesse processo.